Bom, gente, esse vídeo é para desmistificar, não é desmistificar, porque digamos que esse conceito é válido para esmagadora maioria, quase totalidade das pessoas que afiam, mas não é verdade para todo mundo. Todo mundo já ouviu falar, você tem que parear sua pedra de afiar. Sua pedra de afiar tem que estar plana. A placa diamantada é mais vantagem sobre as pedras porque ela é mais plana e mantém essa planicidade. E todo mundo vai concordar, não, é verdade e tal, se você for fazer o fio numa pedra abaulada como essa, né? De cima você praticamente não percebe, mas de lado fica bem visível como ela é uma canoa. Cabral, você usa essa pedra? Pelo desgaste dela, vocês estão vendo que o Cabral usa. Essa pedra, gente, eu uso basicamente para qualquer lâmina, tá? Porque o carborundo afia qualquer coisa. Quando tem um dano muito absurdo no fio, ou quando ele tá, por exemplo, aquela faquinha de D2 minha que eu sempre, ela vira e mexe, ela aparece aqui, que é que eu uso para cortar praga na beirada de calçada. O fio fica detonado? Fica, nem tanto porque eu já dei aquele macete de passar o fio na pedra, na perpendicular, depois dar uma passada de leve só para ficar com as quinas vivas daquele tronco de cone que se formou no fio, dá muito menos dano. Pois bem, mas quando tem um dano que eu forço muito, eu pego essa pedrinha, seca mesmo, não molho, tá? E aí, passando rapidamente, refaço o desbaste de alívio e depois faço o fio com a pedra que eu quiser, ou pode ser com essa mesmo, um lado fino, não tem problema, tá? Cabral, e o que você faz para limpar? Você lava? Não, eu uso borracha, tá? Cabral, mas ela não come muita borracha? Come, gente, principalmente o lado mais grosso, é lógico que come. Mas limpa perfeitamente aqui, ó. Sempre foi limpa com borracha. Acho que nos últimos, talvez, 3 ou 4 anos, nunca viu água na vida dela, tadinho. Mas por que eu estou falando? Ah, vocês vão acreditar no Cabral? Não, gente. Peguem vídeos de mestres afiadores japoneses, de gravuras de mestres afiadores antigos, usando aquelas pedras naturais do Japão, afiando katanás, afiando facas, as pedras são quase uma... Como é que é o nome daquele negócio de skate, gente? Uma curva que o skatista usa. As pedras são quase aquilo. Ah, Cabral, mas aí o fio não vai ficar flat. Não vai ficar. Ele vai ficar um fio convexo. Não tem um monte de gente que advoga fio convexo por ser mais resistente? Ah, mas eu quero um fio... Então tá, se você quer um fio perfeitamente flat, então tá, ela não vai te servir, tá? Mas tem aquela outra máxima, que todo mundo que afia manualmente a mão livre, o fio tem sempre um certo grau de convexidade. Por quê? Porque seu pulso você não trava 100% rigidamente, tá? Ah, Cabral, mas se eu for afiar ou for fazer o desbaste de uma pedra dessa, vai ficar muito irregular. Por isso que eu falei que esse conceito é válido para quase totalidade das pessoas. Eu, como faço isso há décadas, gente, eu compenso na mão a hora que eu vou passando. Ah, Cabral, o seu desbaste ali fica convexo. Fica, gente, qual o problema? Na hora de eu dar o fio final, se eu não quiser dar nessa pedra, se eu quiser dar na laranja, a laranja está praticamente pareada. Por quê? Ah, separei a laranja? Não! É porque ela praticamente não solta abrasivo, ou seja, ela praticamente não se desgasta, mas ela sofre empapamento. Então, de vez em quando, como eu já mostrei em outros vídeos, eu tenho que vir com uma lixa grossa e
recondicionar a superfície. Isso, de certa forma, é um pareamento para ela. Eu estou fazendo por causa do pareamento? Não. Eu estou fazendo para recondicionar a superfície. Eu faço pareamento nessa pedra? Óbvio que não. Cabral, em quanto tempo você faz pareamento na sua King 1200 ou na sua King 1000? Não faço. Por quê? Porque o que ela tiver de perda, que é mínima, ela praticamente não embarca, porque eu uso toda a superfície da pedra. E, como são pedras usadas basicamente para fazer microfios, porque desbastes de alívio eu faço com essas pedras grosseiras, ou uma lâmina ou outra, quando eu quero exibir para os amigos, e é só nessa condição, eu dou umas 4, 5 passadas nessas pedras mais finas, do desbaste de alívio, só para dar um brilho maior. Só isso. Então, gente, o que eu quero mostrar é que esse conceito é válido para a maioria das pessoas, mas não é para todos. Então, por exemplo, essa pedra aqui vai me durar ainda uns bons anos, porque o desbaste é mais agressivo, que eu preciso fazer nas lâminas com ela, mas não faz diferença para mim esse abaulamento. Eu não vou perder pedra esfregando no cimento ou numa lixa só para ela ficar retinha. Eu não tenho necessidade disso, gente. Para o meu tipo de afiação, da forma como eu afio, eu não tenho necessidade disso. Cabral, você consegue fazer um fio de 15 graus nessa pedra? Consigo, gente. Ele vai ficar 15 graus certinho ao longo de todo o fio? Não. Minha mão, eu tenho memória muscular e tal, mas não é 100%, como eu já falei. Então, se eu for fazer um teste comparativo, ou eu vou usar as minhas hastes para dar um microfio final, ou vou usar aquele meu angulador para dar um microfio final, para ele ficar o mais exato possível, para o teste ser o mais justo possível. Mas para mim usar no dia a dia, vai fazer diferença eu ter uma variação de 1 grau, 1,5 graus, 2 graus para lá ou para cá, ao longo de uma faca que vai cortar alimento na minha cozinha? Não faz diferença, gente. Eu estou recomendando que você use pedra abaulada? Não. Eu estou dizendo que se você afia muito bem, sabe afiar, entende os conceitos que estão por trás da afiação, tem prática na afiação, está relativamente acostumado a usar a pedra abaulada, você vai afiar que vai rapar cabelo mesmo numa pedra como essa, que eu já mostrei que é possível rapar cabelo, um fio saído dela. Tá lá o vídeo, afiação para a turma do churrasco, que não me deixa mentir. Então, gente, isso é só para mostrar que não há rigidez absoluta nesses conceitos. Alguns conceitos podem até ter, mas esse de que você tem que parear, talvez você tenha, pela talvez sua não tão grande prática na afiação, ou a sua falta de hábito de usar uma pedra abaulada, tá? Porque é lógico, se você está habituado a usar, você vai se condicionando, seu pulso vai ganhando um molejo, vamos dizer assim, no afiar. Ele vai fazer uma dançazinha para compensar esse abaulamento, tá? Isso tudo é compensatório. Cabral, você não acha que ficaria melhor um fio feito numa pedra planinha, bonitinha e tal? Ficaria, gente. Ele ficaria mais homogêneo. Mas eu consigo que o meu fio rape cabelo mesmo com uma pedra assim. Para que eu vou desgastar a pedra? Ah, Cabral, mas essa pedra é baratinha. Eu sei que é baratinha, gente. Mas se eu não preciso julgar abrasivo muito bom fora, para que eu vou julgar? Isso não é a mesma situação, igual eu vejo muitos amigos me perguntam: Cabral, eu posso usar telha para afiar? Cabral, eu posso usar ardósia para afiar? Cabral, eu posso usar pedra São Tomé para afiar? Cabral, eu posso usar pedra de arenito para afiar? Cabral, pode, gente, poder você pode qualquer coisa.
O problema é a eficácia e o tempo que você está disposto a investir naquilo ali. Enquanto isso aqui, tirando o ligante, são 100% de partículas abrasivas, uma telha tem partícula abrasiva? Tem. Ela pode ter sílica, ela tem a argila, ela tem o óxido lá de silício, tem o óxido de cálcio, tem vários óxidos dali que são abrasivos. Só que o tamanho é irregular, a distribuição é irregular, a concentração é baixa. Então vai afiar? Vai afiar. Só que se aqui você levaria 30 segundos, lá você vai levar 5 minutos, 10 minutos. Se aqui você consegue aquele fio que você quer com 1 minuto, lá você vai levar 5, 10, 15 minutos. Então para que ficar inventando esse tipo de coisa, gente? Ah, Cabral, mas e se? Esse e se é o que mata. O povo adora o e se. Mas e se? Na prática nunca vai se dar aquilo, mas o e se é possível. Qualquer coisa é possível com o e se. E se eu fizer isso? E se acontecer aquilo? Então vocês vão ver que com e se qualquer coisa é possível. Só que se você sabe afiar uma lâmina numa pedra boa como a carborundo, ou vamos dizer, numa pedra eficaz como a carborundo, ela não precisa ser tão eficaz porque não precisa ser tão grossa. Uma King 1000, por exemplo, é extremamente eficaz. Tão eficaz quanto a carborundo para desbastar? Óbvio que não. Por quê? Porque o abrasivo dela é mais refinado. Mas, se você sabe afiar com essas pedras, que são ideais para afiar, ou com placa diamantada, você vai saber afiar com um caco de telha. A diferença é que você vai precisar de mais tempo. Então você não precisa treinar a afiar com um caco de telha. Não existe isso, gente. Porque a técnica não muda. O que muda é a eficiência. Então tem gente que fala assim, ah, eu achei uma pedra de construção que é muito boa. Ah, tá bom. Você usa para afiar em casa? Uso e tal. Ela é tão boa quanto a carborundo? Não, não é. Então para que você usa essa porcaria? Para perder tempo? Ah, eu gosto de afiar. Tudo bem, aí eu já não questiono. Você gosta de passar lá 10, 15 minutos afiando, meia hora afiando? Ótimo para você, te relaxa, continue fazendo. Acho que aí você deve usar até seda para afiar, que aí você vai levar uma eternidade, você vai ficar hiper, super relaxado. Agora, ficar usando essas alternativas, que, como eu disse, até funcionam, só são de baixa efetividade, tendo uma coisinha barata e simples como essa em casa, a não ser que você goste de relaxar afiando, como afiador, para mim, né, como meio de afiação, tendo este meio mais efetivo, que é muito barato, eu acho perda de tempo. Mas o tempo é seu. Você faz dele o que você bem entender. Não sou eu que vou dizer que esteja certo ou errado, tá? Então, gente, acho que só isso por esse vídeo. Mostrar que não é todo mundo que precisa parear uma pedra para deixá-la planinha, para ter um bom resultado na afiação. E outra coisa, Cabral, você tem bons resultados com pedras assim? Óbvio que tem, né, gente? Porque se eu não tivesse, eu parearia a pedra. Por quê? Porque eu não gosto de perder tempo. Eu acho que isso eu já deixei claro. Afiar me relaxa. Porém, eu não gosto de perder tempo. É por isso que eu afio faca para amigo, vizinho, familiar. Eu tenho um monte de faca que estão todas sempre muito bem afiadas. Por quê? Quando eu vou afiar, eu pego aquilo e rapidamente ela está com um fio ótimo. Eu não fico 10 minutos em cima de uma faca, eu não fico meia hora em cima de uma faca, eu não fico 1 hora em cima de uma faca ou canivete. Ah, o seu ZDP você levou mais tempo. Levei. Por quê? Porque eu não queria arranhar a lâmina dele. Então eu fiz um desbaste a livre, como eu já mostrei nos vídeos, meu ZDP já apareceu aí, o Stretch 2. Ele tem um desbaste de alívio que você vê ele a 1 km de distância. Polidinho, bonitinho, sem um arranhado na lâmina. Levei mais tempo para fazer isso? Levei. Devo ter levado uma meia hora.
entre início e o fio final. O desbaste, alívio e o microfio final. Mas fazendo com ele praticamente deitado na pedra, sem arranhar o corpo da lâmina. Aí preciso de cuidado. Não dá para mim fazer rápido igual eu faço com as minhas outras lâminas. Tá? E suas lâminas de cozinha? Ô, gente, lâmina de cozinha, na verdade, eu não me preocupo muito, não. Cabral, mas se ela, igual a Victorinox, se ela, ou como a Swibs, se tiver polidinha, ela não corta melhor? É óbvio que corta. Ela passa melhor pela carne. Então, eu procuro não arranhar muito, mas eu deito para fazer o desbaste ali. Se arranhar um pouco, paciência, é ferramenta. Cabral, depois você não pule, não. Gente, vocês vão ver um monte de lâmina minha com um desbaste de alívio bem arranhada, que eu não me preocupo em polir, porque mesmo com esses arranhões, apesar deles prejudicarem a habilidade de corte um pouco, porque uma coisa é você ter uma superfície bem polida, outra é uma com arranhões para passar por alguns meios que você vai cortar. Mas não fazem essa diferença para mim que uso em casa. Uso muito? Uso. Mas é meu uso caseiro. Cabral, e um trabalhador da indústria da carne? Gente, eu estou para te dizer que para esse trabalhador da indústria da carne é mais importante o fio estar duradouro e bem afiado do que ele ficar perdendo muito tempo para manter esse fio e evitar arranhão no corpo da lâmina, tá? Porque normalmente os cortes que ele precisa fazer, apesar de, na maioria das vezes, precisarem ser precisos, mas não tão precisos, são cortes mais brutos, vamos dizer assim. Cabral, e um sushi man? Aí pode ser diferente, gente. Aí ele precisa cortar um meio delicado, que é a carne de peixe, cortar numa espessura fina e homogênea. Nesse caso, um corpo de lâmina bem polido e, óbvio, um fio muito bem feito, quer seja assimétrico, quer seja tipo Chisel, não importa, ele tem que ser bem feito e bem afiado, aí faz diferença. Mas quantos sushimens mesmo nós temos afiando faca de sushis que estão acompanhando o canal? E quantos desses precisam afiar quantas facas de sushis? Todas as facas que eles têm em casa são de sushi? Né? Então tem gente que adora focar no detalhe e perde o panorama do todo. Tá? Então é importante nisso, gente. Então, só frisando, não estou recomendando a ninguém que passe a adotar uma pedra baulada para afiar ou para fazer desbaste de alívio. Eu simplesmente estou dizendo que para mim, e certamente para umas poucas pessoas, isso não faz diferença no resultado final prático da afiação. Tá ok? Acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.